Vamos lá? Esperei. Amém. Só o versículo primeiro. E vocês permaneçam com a Bíblia aberta para nós transcorrermos o salmo que o salmista vai falar. Deus vai falar através desse texto para mim e para a sua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é esperar para você? Talvez você saiba responder na teoria o que é responder, mas na prática, você tem esperado? Segunda pergunta. Você já esperou por alguma coisa ou tem esperado por alguém? Terceira e última. Como foi essa espera? Qual a experiência dessa espera? O texto que nós lemos, o salmista Davi, ele faz uma oração a Deus por uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Ele intercede, ele ora, ele clama a Deus para que Deus possa intervir na sua vida. E ele começa falando da sua experiência com o seu Deus. E nessa experiência, ele começa falando e nos desafiando a aprendermos a esperar em Deus, independentemente das circunstâncias da vida, impulsiona-nos a aprender a confiar, a esperar em Deus e a caminhar com Deus. E a caminhada com Deus é uma caminhada de paciência, de espera. O relacionamento cristão com Deus exige paciência sem esmorecer. E muitas pessoas têm esmorecido exatamente porque as pessoas acham que a vida aí fora vai virar mil e uma maravilha. Eu quero dizer para você que não vai. O desafio de aprender a esperar em Deus é que o nosso relacionamento com Deus estando bem, as outras coisas vão andar bem também para a glória de Deus, amém? Mas muitos esperam que o mundo mude. Ei, o mundo jamais vai mudar se não houver uma mudança daqui de dentro. A mudança começa de dentro para fora, começa na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Mas para isso é necessário que nós busquemos ao Senhor. Em todas as relações interpessoais com Deus, um dos grandes gargalos é a paciência. É saber esperar, e muitos não sabem. Eu gostaria de compartilhar com os amados nessa noite sobre o seguinte tema: uma caminhada na dependência do Senhor. Vamos lá? Uma caminhada na dependência do Senhor. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta e nós vamos estar expondo o texto. Em primeiro lugar, uma caminhada na dependência do Senhor, em primeiro lugar, nos leva a uma vida de confiança. Veja o versículo primeiro. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, com paciência no Senhor. Ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. O versículo 4, o salmista diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor o quê? A sua confiança. Uma caminhada na dependência de Deus vai gerar na minha vida, vai gerar na sua vida confiança. Muitos falam que confiam em Deus. Todo mundo fala que confia em Deus. Mas o que vai provar a nossa confiança em Deus não são as suas palavras, não são as minhas palavras, é a nossa caminhada com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E confiança não se adquire do dia para a noite. Isso é no namoro, isso é no casamento, isso é no negócio, isso é na nossa relacionamento com Deus. Essa confiança, ela é construída gradativamente no nosso dia a dia. Amém? Você, no primeiro dia que você namorou, com seu namorado, com sua namorada, você já abriu logo seu coração para ele, para ela? Não. Mas no transcorrer do relacionamento, da caminhada, ela foi conquistando a sua confiança, você foi conquistando a confiança dela, e ambos foram compartilhando, e a confiança foi aumentando. É assim a nossa caminhada com Deus. Uma caminhada na dependência de Deus gera confiança. E isso vale para as nossas relações conjugais também. Na nossa experiência diária com Deus, na nossa caminhada diária com Deus, é confiar, entregar, é confiar. E muitas vezes, meus amados, a gente brinca de confiar no Senhor. A prova disso é que nos primeiros obstáculos começa a murmuração, começa as queixas, as reclamações da vida. E não pode ser assim. Uma caminhada na dependência de Deus, em primeiro lugar, gera confiança. Em segundo lugar, atrai a atenção do Senhor à nossa oração. Uma vida na dependência de Deus atrai a atenção do Senhor para a nossa oração. Veja o que diz o salmista, versículo 1 ainda. Ele diz o quê? Vamos lá, vamos interagir?
Pronto. O que aconteceu quando ele esperou pacientemente, confiantemente no Senhor? O que é que o texto está dizendo? O Senhor se inclinou, ou seja, foi atraído. A oração do salmista atraiu a atenção do Senhor. Mérito, graça, misericórdia, mérito do salmista não. Mas Deus ouviu a oração do salmista. Por quê? Porque o salmista andava na dependência de Deus. Tinha uma vida na dependência de Deus. Mesmo passando pelo que ele passou, todos conhecem a história de Davi. Mesmo passando pelas agruras, passando pelas adversidades, pelo pecado. Mas foi um homem que se arrependia. Foi um homem que aprendeu a viver na dependência de Deus. A depender de Deus, não no seu dinheiro, não no seu reinado, não no seu exército, mas no Senhor. Uma vida na dependência de Deus, amados, atrai a atenção do Senhor à nossa oração. E esse é um dos grandes empecilhos nas nossas vidas. É aprender a esperar em Deus. É saber esperar em Deus. E por não saber esperar em Deus, as consequências vêm. Lembra de Saul? O senhor, aguenta um pouquinho aí, Saul. Samuel falou, olha, fica na tua. Saul antecipou, não soube esperar, ofereceu sacrifício e as consequências você já sabe, catastróficas. Muitas vezes, por não saber esperar, nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida. Por não saber esperar o tempo de Deus e em Deus, nós destruímos relacionamentos. Por não saber esperar em Deus, muitas vezes nós antecipamos. Quantos meninos e meninas que entraram no relacionamento, no namoro, sem esperar no Senhor? Sem orar no Senhor? Sem esperar o tempo de Deus e que se arrebentaram e que se arrebentam. Por quê? Não souberam esperar em Deus. Aí o que é que acontece? Vê as consequências e a gente culpa quem? Em Deus. O que é que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus tem a ver com a minha precipitação? O que é que Deus tem a ver com a sua precipitação? Nenhuma. Nada. Quantos de nós aqui estamos? Que estamos sofrendo hoje consequências das nossas precipitações de 10 anos atrás, de 15, de 20, de 30 anos atrás. Quantos? Quantos? Precipitação nossa. Por não saber esperar. E não saber esperar é porque nós não andamos na dependência de Deus. É consequência. Uma vida na dependência de Deus atrai a atenção do Senhor. E quando nós vivemos na dependência de Deus, nós estamos sensíveis à voz de Deus. Deus vai falar e a gente vai ouvir. A gente não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Quando nós atraímos a atenção de Deus através da nossa oração, de uma vida na dependência de Deus, Deus vai dar a direção e nós jamais tomaremos decisões equivocadas, decisões erradas. Saber depender de Deus. Quem não tem paciência se arrebenta. E nós somos desafiados nessa noite a reaprendermos a andar na dependência do Senhor, constantemente. Dependência. Entrega, olha o que o salmista diz no Salmo 37. Entrega, confia, e o mais, Ele fará. Mas a gente entrega agora, mais tarde a gente toma, não espera, e as coisas acontecem. Então o grande problema somos nós. Uma vida na dependência de Deus, meus amados, é uma vida que atrai a atenção de Deus para nós. Lembra do que diz o profeta Isaías 64:4? Ele diz o quê? Que Deus, finalzinho do versículo, ele diz o quê? O Deus que trabalha na vida daqueles que nele espera. É o Deus que trabalha na vida daqueles que dependem dele. É o Deus que trabalha na vida daqueles que andam na sua dependência. Mas a gente quer ajudar Deus e a gente se arrebenta. Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda. A única coisa que Deus quer é que eu e você aprendamos a depender dele. Confiar nele mesmo e deixar o resto com ele. Amém? Terceiro, uma vida na dependência de Deus nos traz livramento. Veja o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. O salmista era alguém invejado, era alguém cobiçado. O salmista era um cara bem sucedido. Davi, apesar das lutas, das adversidades, Deus era com ele, Deus dava vitória a esse homem. Esse homem tinha um reinado invejado por muitos, atraía muitos inimigos, muitos dissabores. E muitos queriam sucumbi-lo, matá-lo, destruí-lo a todo custo. E ele, como homem, na sua ser humanidade, ele falhava. E aí ele diz, olha, eu esperei com o Senhor. E o poço que eu ia cair, e o buraco que eu ia entrar, o Senhor me livrou. Me livrou. Cadê os meninos e as meninas solteiras da igreja? Faz assim com a mão. Ó,
Aprenda a esperar no Senhor. Porque senão, você está querendo namorar, vai aparecer um Absalão, você vai e se arrebenta. Vai aparecer uma Jezabel, você vai e se arrebenta. Aprenda a esperar no Senhor. Porque um relacionamento sem a bênção de Deus é um tremedal de lama, é um poço sem fim. E Deus livrou o salmista. E o Salmo 124, o salmista diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, sucumbidos. Uma vida na dependência de Deus traz livramentos. Você não tem noção dos livramentos que Deus te deu hoje. Você tem nem noção. Só que nós somos tão cegos, tão insensíveis, que a gente só consegue enxergar o que os olhos humanos conseguem ver. Mas quantas vezes hoje o Satanás quis destruir a tua vida? Quantas vezes hoje o diabo quis provocar tristeza no teu coração? Hoje Deus te livrou. Deus te livrou. Amado, se não fosse o Senhor na minha e na tua vida, ninguém estava aqui. O diabo já tinha nos levado para o inferno. Mas quem anda na dependência de Deus, sabe, Deus traz livramento. E Deus tem nos livrado das armadilhas do diabo. Pedro, escrevendo na sua carta, a primeira carta, a epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz que o nosso adversário, Satanás, o diabo, ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando alguém que possa tragar. Mas ao meu redor estão os anjos me protegendo, te guardando, te livrando. Por exemplo, aqui só um exemplozinho, Tony veio direcer de carro, não foi isso agora de noite? Tu acha que o diabo não tentou armar uma emboscada para você não chegar aqui? Tentou, mas Deus te trouxe. Deus livrou. Você acha que o diabo não tentou de alguma forma montar um empecilho para você não estar aqui no culto hoje? Tentou, você sabe. Mas você está aqui porque Deus te trouxe, amém? Uma vida na dependência de Deus traz livramento. Quarto, uma vida na dependência de Deus. Quando nós vivemos uma vida na dependência de Deus, somos fundamentados na rocha. Veja o texto, versículo de número 2, a parte final. O salmista diz: me livrou do tremedal de lama e colocou-me os pés sobre e firmou os meus. Uma vida na dependência de Deus. Uma vida na dependência de Deus. Deus fundamenta os seus passos sobre Ele mesmo, sobre a rocha que é Ele. Amém? É a dependência de Deus. Meus amados, infelizmente, muitos não vivem na dependência de Deus. O salmista fala do livramento e que Deus o firmou os seus passos. Que ele estava de pé porque o Senhor o firmou, o fundamentou. Uma caminhada longe da presença de Deus é terrível. A palavra de Deus diz no Mateus capítulo 7, 24 a 27, fala sobre o construir, os dois fundamentos. Construir a casa sobre a areia e construir a casa sobre a rocha. A casa construída sobre a areia vem os vendavais e derruba, mas a casa sobre a rocha ela tem resistência. O Senhor está falando ali no Sermão da Montanha que uma vida alicerçada nele, vem os problemas, vem as adversidades, vem as dificuldades, nos abala, mas não nos derruba. É uma vida alicerçada em Deus, é uma vida na rocha que é o Senhor. Tem muita gente que hoje está na igreja, amanhã já está no mundo, não é fundamentada, é uma vida alicerçada sobre a areia. Não sabe o que é da vida. Quem vive na dependência de Deus é fundamentado na rocha que é o Senhor. E muitos têm construído sua vida cristã na areia. São volúveis, são inconstantes. Muitos em nome da pseudo-liberdade, eu sou livre. Aí em nome dessa liberdade, se tornam secularistas. Vivem uma secularização terrível, relativização do evangelho. Aí vivem uma vida dupla. Quem é convertido é resgatado do mundo. Mas nós não precisamos só ver uma vida de conversão, mas uma vida de santificação. Por que a santificação? A conversão nos tira do mundo e a santificação tira o mundo de dentro de nós. O grande problema é que muitas pessoas ainda não vivem uma vida de santidade de maneira tal que o mundo seja arrancado do seu coração. As propostas fáceis do mundo, todas as atraem. O que você tem fundamentado a sua vida? Qual a rocha que você está fundamentado? Acorda, meu amado, acorda, minha amada. O mundo está tentando destruir-nos.
A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João diz que as coisas que há no mundo há concupiscência dos olhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz para nós não nos conformarmos com esse século, mas transformarmos pela renovação da nossa. Mas nós só podemos transformar se a nossa mente de fato já foi transformada, já foi mudada. A Bíblia diz que o servo do Senhor, quem anda na dependência de Deus, tem a mente de Cristo. Mas infelizmente muitos têm a mente carnal, a mente mundana, uma mente secularizada, infelizmente. Então nós precisamos pedir a Deus que nos santifique. Amém? Quinto, uma vida na dependência de Deus nos leva a louvar ao Senhor independentemente da circunstância. Uma vida na dependência de Deus nos leva a louvar o Senhor independentemente das circunstâncias. Veja o versículo 3. Olha o que o salmista diz. E me pôs nos lábios, o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Muitos. Amados, o que mais vemos nos lábios de muitas pessoas que se dizem cristãos é o queixavô. O que é isso, pastor? Ao invés do louvor, as queixas. Eu não aguento mais. Tanta luta. É sofrimento demais. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, que vida. Essa vida não presta. Então peça para Deus te levar. Peça a Deus para morrer. Você está insatisfeito? Fala, Deus, para mim já deu, me leva. É pecado fazer essa oração? Não. Pecado é você murmurar. Pecado é reclamar da vida. Tudo reclama. Tudo a gente reclama, irmãos. E uma vida na dependência de Deus gera no meu coração e no teu coração um louvor ao Senhor, independentemente da circunstância da vida. Louvar a Deus, exaltar a Deus, quando tudo está bom, qualquer um pode fazer. Mas na hora da dor, da adversidade, das perdas da vida, das percas da vida, diante dos desertos da vida, só louva quem anda na dependência de Deus. E o salmista, ele andou na dependência de Deus. Ele andava na dependência de Deus. E nós precisamos andar na dependência de Deus, no nome de Jesus. Além de circunstância. A nossa vida jamais, o nosso louvor jamais deve ser circunstancial. Jamais deve ser movido pelo momento, mas independente de. Amém? Independente de. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 14, ele fala para nos despertar, desperta tu que dormes e Deus levantará dentre os mortos. E ele fala para a gente buscar uma vida na presença do Senhor, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Aí no versículo 20 ele fecha dizendo assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, independentemente da circunstância da vida, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos exaltar o Senhor, porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além das circunstâncias que estamos vivendo. Quem crê nisso aí? Além da circunstância. Louvar a Deus. Louvar ao Senhor. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não está passando pelo que eu estou passando. Como dizia meu velhinho, minha velhinha, falava assim, cada qual no seu canto, chora seus prantos. Você chora o seu e eu choro os meus. Os prantos que Deus te deu, você vai chorar. E os que Deus me deu, eu vou chorar. E cada um na sua. Amém? Louvando e exaltando o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus? É assim, amado. Simples assim. Na dependência de Deus. Murmurar, reclamar, não vai melhorar a sua situação. Deu 200 milímetros de chuva aí. Mês de outubro. Água até umas horas. As pessoas nem orou para falar, Deus, e aí, eu jogo uma sementinha no chão? É terra molhada, é trator vai, trator vem, trator sobe, trator desce, trator sobe, trator desce. Plantou a roça doidado. E agora? Perdeu. Deus é culpado? Deus é culpado? Precipitamos. Sim. O que Abacuque diz? A palavra de Deus é Abacuque 3, 17, 19. Ele diz, olha, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha
Sabe por quê? Porque a salvação para Abacuque era suficiente, as outras coisas eram consequências. E o nosso problema é que as outras coisas são prioridade da nossa vida, e Jesus é consequência. Deus quer de mim e de você um louvor, uma adoração, mesmo que a cenoura que você plantou seja de 5, mesmo que a beterraba esteja de 10, mesmo que a cebola esteja de 18, mas se tiver de 100 também, glória a Deus, mas se tiver de 15, louvado seja o nome do Senhor. Amém? É isso que Abacuque está dizendo. Na abundância, glória a Deus. Na escassez, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, amados, não é fácil, mas é possível. Nós estamos vivendo na dependência de Deus. Sexto, uma vida na dependência de Deus. Em sexto lugar, nos sensibiliza a reconhecermos os grandes feitos do Senhor. Vamos para a Bíblia? Olha o que diz o versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo, e quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O salmista andava na dependência de Deus, por isso ele está sensível às maravilhas que Deus fez na sua vida, e ele reconhece os grandes feitos de Deus na sua vida. Ele diz: olha, eu queria contar, mas são muito mais do que eu posso contar. Sabe o que é bênção para nós? Dinheiro. Bênção para nós muitas vezes é só, você não está apertado financeiramente, pronto, está na bênção. E às vezes não é assim, meu amigo. Porque está na mente das pessoas, eles materializaram o material, dinheiro, em detrimento de ter paz, em detrimento de ter alegria. Dinheiro é tudo, mas não é. E o salmista reconhece os livramentos do Senhor, ele reconhece a proteção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor na sua vida. E quem anda na dependência de Deus não tem nenhuma dificuldade para reconhecer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Em João 15:5 diz: sem Ele nada podemos fazer. Então tudo vem de Deus. Somos o que somos porque Deus é bom, apesar de nós. Pela misericórdia dEle, pela graça dEle, apesar de nós. Se Deus não fizesse mais nada, o que Ele fez já é suficiente. Amém? E o que foi, pastor, que Ele fez de tão extraordinário que o Senhor disse que já é suficiente? Ele mandou Jesus morrer no meu lugar e no teu lugar, não precisa de mais nada. Mas mesmo assim, Deus continua agindo de maneira graciosa e maravilhosa. Amém? Mas a gente não está sensível para reconhecer. Você já parou para ver hoje? Você chegou aqui hoje, você já tomou café, comeu um cuscuz com 3 olhudos, olha, maravilha. Meio-dia caiu num prato de feijão, que só a graça. De noite já comeu, e se não comeu, vai comer quando voltar, porque tem na sua casa. Você parou para agradecer? Tem gente que na hora da refeição nem agradece a refeição, nem fala assim: Deus, muito obrigado. Insensível. Você está com essa roupa aí bonitão, bonitona, foi Deus que te deu. Você está meio feio por causa dessa massa, porque essa massa deixa a gente feio mesmo. Ah, fazer o quê? É um mal necessário. A gente fica parecendo um bocado de zumbi com essas máscaras, a gente nem conhece as pessoas, passa na rua, pessoas que a gente conhece, a gente não fala, a pessoa passa com esse pipeta, não. Ei, pastor, tudo bem, mas essa máscara aí... Irmãos, Deus tem sido maravilhoso conosco. Saiba agradecer ao Senhor. O grande problema é que somos insensíveis ao que Deus tem feito. E Davi reconhece o que Deus fez na vida dele. Ele nem poderia contar que era mais do que ele imaginava. E o que Deus tem feito na sua e na minha vida é muito mais do que nós podemos contar. Amém? Mas ainda não acabou não. Uma vida na dependência de Deus. Em sétimo lugar, gera em nós obediência espontânea. Repita comigo. Uma vida na dependência de Deus gera obediência espontânea. Veja o texto. Olha o que diz o versículo 8.
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua felicidade, fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, obediência espontânea. O salmista gradativamente ele faz o que era para fazer. Ele não fez por obrigação, ele não pregou, ele não compartilhou, ele não falou de Deus por pressão, ele falou por obediência. Coisa natural que devia ser na minha e na sua vida. Compartilhar do Senhor, falar das maravilhas do Senhor. Quem vive na dependência de Deus, não vê a obediência como sacrifício, mas vê a obediência como prazer. O salmista está dizendo, agrada-me fazer a tua vontade. Ele não está dizendo assim, eu vou fazer, mas não vou fazer. Não fez como Jonas, eu vou, mas não vou. Eu vou pregar, mas eu quero que todo mundo morra e vai para o inferno. Não. Ele faz, agrada-me fazer a tua vontade. É com prazer, ó Deus, que eu faço a tua vontade. É com prazer que eu guardo no meu coração a tua palavra. É com prazer que eu compartilho das tuas maravilhas com a congregação, com as pessoas. Obediência espontânea. A gente precisa ser mais espontâneo na obra de Deus. Testemunhar, proclamar com alegria no coração. Os que não conheciam, ouviram através de Davi. Porque ele entendia que, como diz o apóstolo Paulo, se prego essa obrigação que pesa sobre mim como cristão. É minha obrigação, é o meu dever de cristão compartilhar, testemunhar do evangelho, da graça do Senhor. Amados, a Bíblia chama os obedientes de bem-aventurados. O Salmo 128 diz, bem-aventurado é o homem, é o varão que teme ao Senhor. Ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher que busca viver uma vida de obediência na presença de Deus. Feliz é o jovem, o adolescente, a criança, o ancião, a anciã, que busca viver uma vida de obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Vamos obedecer, irmãos. Quando você não ora, você está em desobediência. Quando eu não leio a Bíblia, eu estou em desobediência. Quando eu não intercedo, eu estou em desobediência. Quando eu assumo um compromisso e não busco cumprir, eu estou em desobediência. Eclesiastes 5, Salomão diz, não te precipite em colocar os pés na casa do Senhor, não te precipite em fazer algum voto. Contudo, se você fizer, se vire para cumprir. Tem que cumprir. Amém? Amém, igreja? Então volte. Peça perdão ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso cumprir o meu voto. Eu fiz um voto ao Senhor, de ter compromisso com o Senhor, de orar mais, de ler mais a palavra, de congregar, de pregar, de viver o evangelho do Senhor. Nós fizemos um compromisso. Então façamos, em nome de Jesus. Amém? E aí vocês podem falar. Por último, uma vida na dependência do Senhor gera em nós a consciência da nossa pequenez, levando-nos a reconhecer quão carentes somos do Senhor. Repito, uma vida na dependência do Senhor gera em nós a consciência da nossa pequenez, levando-nos a reconhecer o quão carentes somos do Senhor. Veja o texto, versículo 11 em diante. Diz assim, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a um envergonhado e coberto de vexames que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia ou confusão os que se comprazem no meu mal.
Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Foguem em ti e se rejubilem todos os que buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Alguém que vive na dependência de Deus tem consciência da sua pequenez. Tem consciência do seu estado de miserabilidade. E leva-o a reconhecer o quão necessitado é do Senhor. E ele diz, eu sou pobre e necessitado. Pobreza que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com status, tem a ver com consciência de alma. Eu sou pobre, Senhor, eu sou necessitado. Sem a tua presença eu morro. Sem a tua presença eu não posso chegar a lugar nenhum. Sem a tua presença os meus inimigos vão me esfolar. Sem a tua presença eu estou em maus bocados. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for à minha frente, se o Senhor cuidar de mim, eu vou vencer todos os obstáculos. E eles serão envergonhados e eu serei abençoado. Ei, igreja, acorda. Uma vida na dependência de Deus gera essa consciência da nossa pequenez. E leva-nos a reconhecer a nossa carência do Senhor. Infelizmente, e nós ouvimos hoje de manhã, tem gente que acha que Jesus precisa dele. Tem gente que acha que é o rei, que o mundo não gira em torno dele. As coisas não vão acontecer se você não se ver. Acorda, Alice. É Alice no País das Maravilhas? Acorda. Jesus não precisa de mim, não. Ele não precisa de você, não. Embora Ele conte comigo, embora Ele conte com você, se eu não fizer, se você não fizer, Ele vai levantar outros. Mas Ele vai fazer o que lhe apraz. Através de mim ou não. Amém? Como diz o outro, comigo ou semigo, Ele vai fazer. Ele vai fazer, é Deus. Ele não precisa do seu aval nem da sua autorização. Mas Davi reconhecia que Deus sem ele, Deus continuava sendo Deus. Mas ele sem Deus, ele estava fadado ao fracasso. O mundo que nós vivemos é uma contradição terrível. Muitos vivem na dependência do álcool, das drogas, do crack, da cocaína, da maconha. Muitos vivem na dependência da prostituição, do adultério, vida louca, e acham que são livres. E são essas pessoas que são taxadas de livres, elas têm liberdade. Os que vivem na dependência de Deus, olha que contraditório. Os que vivem na dependência de Deus, em obediência à palavra de Deus, são taxados de malucos, de radicais, de alienados, escravos da religião, ultrapassados, burros, encabrestados e jumentos. Crente para o mundo aí fora é isso aí. É ultrapassado. É jumento. Perceba o mundo que nós estamos vivendo. Então faça como Davi fez. Tenhamos real consciência do nosso estado de pequenez. Busquemos uma vida na dependência de Deus, na obediência ao Senhor. Busquemos uma vida a cada dia de reconciliação, de comunhão, vida abundante na presença de Deus. Mesmo sendo criticado, porque somos criticados por viver o Evangelho. Mas não se preocupe com isso, não. A Bíblia diz, não tem problema não. No grande dia, eles verão a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus, no grande dia que não está longe, ouvirão do Senhor aquela frase sonora: vinde a mim, benditos do meu Pai, e entrarei no reino dos céus que está preparado antes da fundação do mundo. Pode entrar. E os burrinhos entrando, ó, oh glória. E os radicais, ó, oh aleluia. E os taxados de escravos da religião, oh glória, aleluia. E os vida louca, os livres, ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que compete a Satanás e a vocês
que viveram uma vida louca, desobediente. E aí? Vale a pena ou não servir a Jesus? Não importa do que vamos ser taxados. Não importa. O que importa é que vivamos uma vida na dependência de Deus. Concluo essa palavra dizendo que depender de Deus nunca foi um sinal de fraqueza. E servir a Deus não é para os fracos. É uma das maiores virtudes dos fortes. Sabe por quê? Pois reconhece, tem sensatez suficiente para reconhecerem, se humilharem diante do Senhor e reconhecerem as suas ineficiências e abraçar com a suficiência de Deus e declarar que precisa dele mesmo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é para os fracos, o evangelho é para os fortes. É para quem diz não para o mundo. Não forte em si mesmo, mas fortalecido pelo Senhor. Tem a capacidade dada pelo Espírito de dizer não para Satanás, não para o mundo, não para a minha carne, não para a minha vontade. Porque, como diz Paulo, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo na carne, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor. A situação que você chegou aqui hoje. Talvez você ainda não assumiu um compromisso com Deus. Até vem para a igreja, gosta da palavra e tal. Mas porque você é uma pessoa descolada. Por seus amigos, se você se tornar um servo, você não vai ser mais um cara descolado. Você vai ser talvez um jirico, escravo. Mas uma caminhada na dependência do Senhor nos leva a uma vida de confiança. Atrai a atenção do Senhor para a nossa oração. Traz livramento. Fundamenta-nos na rocha. Uma vida na dependência do Senhor nos leva a louvá-lo independentemente das circunstâncias. Uma vida na dependência de Deus traz sensibilidade para reconhecer os grandes feitos do Senhor. Gera uma vida de obediência. E gera em nós a consciência da nossa pequenez. E aí a gente fala, Senhor, sem o Senhor eu estou fadado ao fracasso. Você que está aqui nessa noite, até quando você vai protelar, renovar a sua aliança com o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor? Não basta apenas vir para a igreja, é preciso fazer uma aliança com Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite, gostaria de saber se tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus e você quer fazer hoje, entregando a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Dê um sinal com as suas mãos, eu quero orar por você. Ou você que afastou, foi criado ou batizado nessa igreja, eu não sei, mas se encontra distante e quer reconciliar, esse é o momento oportuno. Se você está com vergonha de levantar a mão, vem à frente. Após o culto nos procure, iremos orar por você. Mas não saia daqui sem viver uma vida na dependência de Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não
adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus, se Deus fizer. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der,